portugués a los que hablan español. Yo tengo la mía y se las voy a decir porque es una joya de palabra. A ver qué dicen los brasileros, pero esto se dice belezura. Belezura. ¿Algo que es? Muito bonito, muito belo. Muito bonito. Muy belo. ¿Tú tienes una palabra en español favorita? Em português, boteco. Boteco, ¿qué es eso? Não é uma palavra bonita? Boteco, que é pequenito bar, bar pequeno. Pero esa no, esa belezura es musical, es poética. Belezura é mais bonito, eu concordo. Boteco, boteco te gusta por el significado, te gusta por Pode ser, pode ser. Acho que faz sentido. Tenho que dizer que faz sentido. En español, dime una que te guste. Em espanhol, No hay ninguna. muitas todo. palavras, Muitas. difícil lembrar. Tequila. Tequila. Palavra, Tequila, es una buena sem palabra. dúvida. Muy bien, bueno, vamos Vamos começar, Léo? a retomar, si son tan amables los que vienen llegando, de pasar a ocupar sus lugares. Vamos a tener ahora aquí un panel, una discusión interesante con el testimonio de dos directores, dos directoras de escuela que van a compartir con ustedes una serie de reflexiones. Rodrigo. Sim, é um momento bastante importante desse nosso conclave. É um momento onde nós estamos chamando de realinhamento. É um momento onde vamos discutir como foi o dia de ontem e como que nós plantear, como podemos colocar os nossos próximos passos a partir de hoje. Isso é bastante importante. Que tipo de reflexão nós fazemos de tudo que vivemos ontem? É importante para podermos, de fato, tomarmos nossa decisão de acordo com essas reflexões, Léo. Así es, exactamente. Ustedes recuerdan ayer que tanto Sergio Cuadros como Vía plantearon aquí una serie de ideas y de principios de análisis y de reflexión al interior de nuestras escuelas. Y eso es lo que queremos que avancemos y trabajemos el día de hoy a nivel individual en cada una de sus instituciones educativas. Tenemos esto que decía Sergio ayer, escuelas carentes de sentido. Tenemos escuelas que han perdido el significado, que se han desfondado en misión, visión, ideario, objetivos. Tenemos escuelas en crisis. Enfrentamos el grave riesgo del fracaso, y fracaso entendido y significado como la repetición de modelos y de metodologías que no tienen nada, que no dicen nada, que no conectan y relacionan al estudiante con la vida diaria, con su entorno inmediato. Entendido fracaso en ese sentido. É um fracasso, é uma crise que leva à ação, né, Léo? É uma crise que faz com que nós nos movamos, que nos levar à ação, à atitude de mudar o que há para ser mudado. Isso é fundamental. Podemos chamar nossos convidados, então? Estamos a punto, porque me están diciendo que están ingresando al salón. Ya estamos listos para poderlos llamar. Están en una reunión aquí afuera, a ver si ya están preparados para poderlos llamar. Lucía, ¿estamos? ¿Ya están aquí? ¿Sí? Adelante. Vamos chamar então ao palco hoje para poder nos ajudar nessa discussão Vinícius Moisés, da equipe Uno. Vini. Acá vienen, muy bien, con micrófonos y todo. Junto com Vinícius, teremos também Maria Isabel, do Brasil, e Maria Luísa Garcia, do México. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Si son tan amables, vamos a reprogramar el reloj con los 30 para el arranque completo. Vamos a iniciar esto, si quieren tomar asiento, Vini, bienvenidos, Mavi, gracias, con este video que plantea estos ejes de debate. Tenemos escuelas en crisis, enfrentamos el riesgo del fracaso educativo entendido como
metodologías y repetición de fórmulas carentes de sentido y de significado. Vemos el video y Vini arranca el debate. Muchas gracias. Esse eixo profundo do Congresso está alinhado basicamente à abertura, a partir disso, falar em 3 níveis: falar dos conceitos, para nós alinhar nos conceitos, falar de algumas palavras-chave desse negócio, que algumas palavras voltem fazendo uma pequena trama de semântica ou quase de significantes que van se repitiendo. Cuando hablamos de uno y cuando planteamos que uno, el proyecto se cuenta y el producto se muestra. Uno nasce em cima de aquela pedra angular, que é o que a gente faz no adianta. Esse é um ponto de constituição de identidade do Uno muito forte. Eu acho que ainda hoje ele justifica toda a nossa posição de inovação. Em cima disso é que a gente construiu tudo o que construiu. E quando esse ponto se perde, é quando um se perde. Então, o fracasso é o primeiro ícone. Aí a gente fez um interessante matiz. Acho que muito interessante. O Uno, historicamente... Bom, primeiro lembrar que quando o Uno começou, lá, 6 anos atrás, a gente não utilizava a palavra fracasso. A gente falava de dificuldades, de melhoras, de câmbio. Mas a palavra fracasso foi vindo aos poucos. Já nem foi no início, porque parecia uma palavra exageradamente forte. Esqueça do PISA. Na tua escola os alunos dormem, cara. E o cara que não dorme está chateado demais, não conecta. Ele deseja ferventemente ir embora. Esse mi fracasso se liga com a crise. O primeiro grande desafio do processo 1 é fazer do fracasso uma crise. Hacer del fracaso una crisis en uno, en las escuelas y en las personas que trabajamos en la educación. Todos estamos atravesados por el mismo proceso. Quando você chega à instância da crise, acho que a gente pode ter 2 alternativas. Tem uma crise que ela eu chamaria de crise negativa, que ela produz depressão, simplesmente, paralisação. A outra crise, que é mais interessante para a gente, é a crise não negativa, sino significativa, que é positiva, ela ativa, ela incomoda positivamente, uma angústia que provoca ações. Como me vou a posicionar ante minha própria crise? Que vou fazer de ella? Já que é minha, já que sou eu essa crise, eu tenho que construir minha decisão. Que escola quero? Que tipo de educação quero produzir? Quem sou eu no mundo educativo? Insisto, esse eu pode ser uma instância individual, personal, ou uma instância colectiva, institucional. ¿Qué rol jugamos nosotros como institución ante la escuela en la gestión de esa crisis? Porque lo que platicábamos ayer era que pareciera que uno se presentó ante las escuelas como una solución para la crisis en algún momento dado, ¿no? Y no está muy claramente definido en qué consiste esa solución. La escuela va a tener que redefinir su modelo. No va a ser un modelo homogéneo, no, esas instancias que la escuela se imagina y que a lo mejor nosotros en un principio nos imaginamos como los elementos del cambio educativo son simplemente herramientas. Nessa busca, né, de ir para a escola e o que levar, a gente passou por muito tempo sendo muito processual, então eram os processos, digitalização, avaliação, então a gente foi muito assim, né? Isso também nos atrapalhou bastante. E aí nós vimos que o processo por si só também não dava resposta, né? A gente tinha uma agenda pesada de tarefas a cumprir na escola.
E a escola começou a ver que essas tarefas cumpridas também não dizia nada para ela. A gente hoje aposta em uma outra estratégia. Não é a escola como um todo, são indivíduos dentro da escola, né, que mudam. Hacia dónde caminar es lo que no está claro. Y es donde la escuela voltea a ver a uno y dice, bueno, ¿y para dónde? Márcame un camino, dime hacia dónde, qué hago. Vamos a imaginarnos la situación un poco ridiculizada. Yo estoy angustiado, no la estoy pasando bien, mi vida no es una vida feliz, y voy a un psicoanalista, un psicólogo, a quien sea. Llego e le pergunto qual é o modelo de homem feliz. Quando você fala da crise, conta da crise e depois apresenta os 2 programas, os 3 processos, o iPad, você vai de um âmbito conceitual e você vem para um âmbito muito concreto do produto. E isso como se fosse resposta disso. E, na verdade, a resposta conceitual é a mudança de atitude, é o empreendedorismo do diretor, e ele que saiba que ele é que tem a resposta. Enquanto ele estiver buscando a resposta em outro, a gente não vai funcionar. O que a gente não pode esquecer é que a escola é feita de pessoas. Porém, é uma pessoa. E essas pessoas fizeram essa escola. Muito bom. Bom, gente, eu sou o Vinícius, eu trabalho no UNO. Eu tenho 2 características, eu não consigo ficar sentado e eu preciso do apoio do papel. Então, o que a gente vai fazer aqui, a ideia desse momento curto, de 30 minutos, é fazer um realinhamento do que foi o evento. E, como vocês percebem pelas falas do vídeo, primeiro vocês percebem que a gente trabalha, né? A gente faz reunião e trabalha. E também que fazer uma reabertura de um evento do UNO é acabar falando sobre a história do UNO e aí, por consequência, a história das escolas e, como eu falo no fim do vídeo, a história das pessoas. A gente às vezes esquece um pouco que o UNO é feito de pessoas e que as escolas são feitas de pessoas. Não dá para fazer essa reabertura, essa realinhação, sem deixar claro qual é o denominador comum do evento. São vocês. O que caracteriza esse tipo de evento é o fato de que a gente está falando com gestores, com quem toma a decisão. Bia fala disso no vídeo. Todo o formato... Bom, eu não sei se vocês perceberam, o que eu vou fazer aqui é um pouco de um meta-registro do que está rolando aqui desde ontem. Todo o formato de olhar mais para vocês e menos para o palco, todas as falas, desde a primeira fala do Sérgio, passando por aquela fala curta da Bia, os debates, né, que a gente estimulou, passando os microfones, a gente quase não precisou estimular o tanto que vocês levantaram as mãos. As vivências, a escolha das falas das vivências, ou a escolha dos testemunhos, os exemplos dos testemunhos, são todos para falar com gestores. Só faz sentido tudo isso que a gente está fazendo aqui por vocês, porque são vocês que tomam a decisão na escola. Não faria sentido se fosse com outro ator da escola. Falamos de narrativa, né? Não faria sentido todo esse tipo de evento se fosse para falar com outra pessoa. Vamos lá, fazendo uma analogia entre nós, UNO, vocês, escola, nós, pessoas, e os eventos do UNO. Os eventos do UNO eles contam uma história. Bom, quem é a escola fundadora e quem é a escola que ainda nem é parceira do UNO, os nossos eventos eles contam uma história de evolução nossa, que somos UNO. De Buenos Aires a Orlando, a Panamá, a Cartagena, aos eventos nossos. O evento é o momento mais simbólico e literal da nossa parceria, do que somos. Explico. Num evento, a rede, ela está aqui, eu vejo a rede. A gente fala muito de rede, né? A gente fala muito da conexão entre os países da América Latina. A gente não vê isso no dia a dia. Tá, tem as redes sociais. Tá, a gente estimula intercâmbios, mas o cotidiano é mais forte que isso. O evento do UNO, vocês se tocam, vocês almoçam juntos, vocês discutem aqui, o debate da manhã de ontem, vocês debateram entre vocês, todos se ouviram, todos puderam falar
O COF permite que vocês falem, a gente fala português, espanhol, portunhol, inglês. Eu estava olhando para vocês enquanto vocês viam um vídeo, e as pessoas punham o fone, tiravam o fone, punham o fone, tiravam o fone. Peraí, não tem tradução? O Uno é isso. E só nos eventos isso fica claro, tão literal. O trabalho colaborativo é colaborativo, a gente se junta e trabalha junto. Os testemunhos, vocês discutem juntos, e aí vocês percebem que o que acontece no México é o que acontece na Colômbia, que é o que acontece no Brasil. E uma experiência, eu e o Rodrigo Pucci, a gente participou de um testemunho que falava das escolas em movimento. Eu vejo pessoas que passaram por lá ontem. Escolas que não estavam sendo retratadas no testemunho pediam a palavra para contar momentos de transformação e para perguntar, peraí, como que vocês fizeram isso tão intensivamente? Isso só acontece nos eventos. E eu sinto isso, que o Uno não sai de um evento do mesmo jeito que entra. E quando eu digo Uno, somos todos nós. Eu pessoalmente, nunca saí de um evento como esse do mesmo jeito como entrei. Nunca. Você sempre sai transformado. Bom, essa história dos eventos é baseada no que o Pablo chama muito do storytelling do Uno, que é isso que estava sendo discutido ali. A gente nunca conseguiu registrar, a gente discute isso até absurdamente muito, incansavelmente. E pela primeira vez isso foi registrado. Esse vídeo depois, creio que vai ficar disponível para todos. Mas ali está o storytelling do Uno. O Uno surge na crise, o Uno surge no fracasso, o Uno surge no fracasso. Para que o Uno exista dentro da corporação em que ele existe, ele vende o fracasso da corporação. E para que ele exista como parceiro das escolas, ele vende o fracasso das escolas. E quando o Uno passa a existir, a gente tem muito claro o que a gente não quer ser. A gente não quer ser o que éramos. A gente não quer ser uma editora, a gente não quer ser um sistema, como é conhecido no Brasil. A gente cansou de ser conivente com a falta de sentido da educação. A gente não aguenta mais ser parte do problema, a gente quer ser parte da solução. O Sérgio falava isso ontem pela manhã. Estamos sem sentido. E aí quem está sem sentido não é só a escola, somos nós, é a educação como um todo. Espera aí, se eu trabalho em educação, o problema é meu. Eu faço parte do problema. E Pablo diz ali, a gente teve medo de escolher a palavra fracasso porque ela é muito forte, mas escolhemos. Depois de um tempo, a gente foi para o fracasso. E vendemos o fracasso. E já está. Certo? No Panamá ficou muito claro isso para a gente. Chega, entendemos. Entendemos a função do Uno. O Uno resolveu ser o agente que não existe na educação. É a instituição que fala, chega, não dá mais por esse caminho, vamos por outro. E no Panamá, tanto as escolas que vêm do começo, quanto as escolas que estavam chegando lá e que sacam esse storytelling, no Panamá ficou muito claro para a gente que as escolas já tinham comprado a ideia. Como que a gente terminou o evento do Panamá falando o nosso manifesto. Como que a gente faz um evento como esse? Acho que vocês perceberam que esse evento é muito diferente de outros eventos nossos. Existe um aprendizado da forma como fazer evento, que fica muito claro na dinâmica que a gente instituiu aqui. Bom, ontem, falando com pessoas, claro, pessoas me diziam, eu nem percebi que foram várias falas pela manhã. Tinha essa intenção nossa. Pareceu que falamos todos sobre a mesma coisa. Eu nem percebi que o COF, eu estava fazendo um começo do debate que ia acontecer aqui dentro. Vocês começaram o debate lá fora, depois da fala do Sérgio. A gente só trouxe vocês para cá para que vocês falassem. E na parte da tarde, vocês viveram experiências. Poxa, como é que o Uno fala tanto em transformação de educação se a gente fazia o mesmo evento sempre, com pessoas aqui em cima falando e falando o conhecimento que vocês teriam que pegar? É claro que não. Por que a gente não fazia isso? Primeiro que a gente não sabia, segundo que a gente não tinha confiança em vocês. A mesma confiança que as escolas não têm nos alunos. A gente chegou num ponto em que a gente tem confiança de que o caminho a ser tomado pela autonomia,
A gente criou o ambiente para que vocês possam ser autônomos na transformação de vocês. E aí sim, com uma decisão corajosa, escolhemos um formato como esse. O que eu vou fazer aqui, não teria muito sentido só eu fazer um meta-registro da visão do UNO sobre o evento. É claro que a gente chamou 2 gestores aqui, 2 gestoras, porque a gente quer ouvir a palavra da escola com relação ao nosso movimento. Elas souberam disso hoje de manhã, elas não se prepararam. A ideia é que a gente conversou rapidamente entre a fala do Fernando Revilla, para que elas soubessem o que ia acontecer. Mas eu vou começar, e aí, óbvio que escolhemos alguém que fale português e alguém que fale em espanhol. Eu vou começar por você, eu queria te fazer uma pergunta que realmente me interessa. Não sei, deve interessar a todos. Bom, você é de uma escola fundadora. Você é uma escola que topou o UNO quando nem o UNO sabia o que queria. Como que para você, e aí o que me interessa, e acho que o que interessa a todos é a sua experiência, e não o UNO. O UNO a gente já sabe. Como que para você, essa experiência dentro dessa tomada de decisão transformadora, como que é isso para você e como vem isso em todos esses anos? Acho que é disso que a gente quer. Eu gostaria de ouvir, acho que eles também. É a hora dos brasileiros botarem o fone agora. Muy bien, me presento nuevamente, soy María Luisa García, vengo de México, de Zamora, Michoacán, y del Colegio Cumbres, que es un colegio fundador. Nosotros como colegio fundador, pues tenemos ya 5 años trabajando, Sistema 1. Y la verdad, para tomar la decisión, una de mis características es que siempre hablo con mucha honestidad. Y otra es que siempre me apasiona hablar y compartir mi vivencia. Así es que me disculpan las emociones y todo lo que se pueda venir, ¿sí? Nosotros, yo como directora general del colegio, tomé la decisión de aliarnos con UNO y la verdad fueron días de mucha crisis. Recuerdo el congreso en Cancún en el que se nos presentó el proyecto de trabajo o el sistema de trabajo. Y me preguntaba muchas cosas y me contestaba pocas y me atemorizaban muchas más. He trabajado muchos años en educación, pero me atemorizaba mucho el asunto de las evaluaciones, que yo sentía que fueran ser publicadas y que no ranqueáramos adecuadamente. Vengo de Michoacán y es el país, el estado en mi país que competimos por el último o penúltimo lugar de calidad educativa. O sea, estamos ranqueados muy bajos en nuestro estado, ¿sí? Y esa era una doble preocupación para mí. Entonces, después de varios días, nos decidimos al reto de UNO. ¿Por qué razón nos decidimos al reto de UNO? Porque nuestra visión como colegio de por lo menos 12 años de trabajo y 30 míos en educación, me dieron claridad de que comulgábamos en los aspectos epistemológicos, que comulgábamos en las visiones y en las teorías que nos sustentaban. Pero personalmente, por mi edad y por muchas otras cosas, no tengo la habilidad de los jóvenes en lo digital, en los idiomas, y eso me preocupaba mucho. Hoy en día les puedo decir que hemos armado un equipo de trabajo donde cada quien pone en la mesa sus fortalezas y el trabajo en conjunto nos ha hecho salir. Pero sobre todo nos ha hecho salir el gran compromiso que tenemos con la educación, porque parte de nuestra vida la entregamos ahí.
UNO nos ha cambiado mucho la vida escolar, mucho. Hemos tenido significativos logros en los niños. Hemos tenido estabilidad en nuestro personal y permanencia. Hemos tenido la suerte, la fortuna de disfrutar muy buenos resultados en Lexium, en la certificación de Cambridge, y además nos hemos posesionado socialmente mucho mejor que como estábamos. Ya estábamos bien, pero ahora estamos mejor. Y yo quiero hablar un poco de esa reapertura de la que hablabas hace un momento. Sí, sí. Yo lo que he vivido en estos días aquí es que atinadamente UNO nos está dando a los gestores, a los directivos, a los asistentes, un empoderamiento. No sé si sea el término adecuado, pero me quiero referir a eso que estoy tratando de decir. Nos ha dado la oportunidad de nosotros hablar y que nuestra palabra tenga mucha valía. Nos ha dado la oportunidad de entre nosotros llevar una comunicación mucho más profunda y seguir soñando con nuevas metas y además no estar solos, trabajar en equipo. Del día de ayer a hoy, nosotros como Cumbres tenemos pactadas 4 visitas, 2 internacionales y 2 nacionales. Y entonces en el desayuno, en el café, compartimos experiencias, no nos alcanza ese tiempo y le seguimos en la noche. Eso ha dado la vuelta y el giro a estos encuentros. Yo entiendo que al principio, como no nos conocíamos tanto, requeríamos esa guía, requeríamos también una claridad de dónde iba el rumbo, pero ahora estoy sintiéndome feliz porque nosotros estamos retomando la ejecución acompañada. Y eso seguro que va a tener muchísimas repercusiones en lo positivo en nuestra práctica educativa. Eso ha sido para mí un sello de este encuentro. Gracias. Voy a tocar. Ah, bueno. Bueno, está bien, no, está no. bien. Que continúe mi compañera. Ahorita continúo. Bueno. É muito bom, ótimo. Aonde ela chega ao final é muito do que a gente estava dizendo antes. No final das 2 falas eu ainda pego a fala e a gente termina e segue o conclave. Marisabel, hoje de manhã eu acordei, eu tenho um companheiro de quarto que faz um pouco de barulho, então eu acordei um pouco cedo e peguei o celular, a primeira coisa que a gente faz é pegar o iPhone, né? Peguei o celular e o Facebook tinha algumas notas de pessoas que postaram coisas e estava lá um post seu, que era mais ou menos assim, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Era como, já fui em muitos congressos, mas para esse só tem uma palavra, especial. Bom, eu quero muito saber o que define isso, por que sai um post desse no Facebook, mas, de novo, vindo de você, não especial porque, não sei, o ar-condicionado está legal, não. Especial do que você sente aqui dentro e como a sua escola e você como pessoa, como você está vivendo esse evento do UNO, que é o segundo seu, se eu não me engano, terceiro.